Paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre o ego. Bem sabemos que o ego é uma doença, né, gente? Uma doença que precisa ser curada dentro de nós. E que só Jesus é o remédio para essa doença. O ego é a consciência do eu. E somente Jesus, ele pode nos curar dessa doença. E preencher esse vazio, porque o ego ele traz um vazio enorme dentro de nós, onde nos enchemos de nós mesmos e onde gera grandes consequências, grandes egoísmos. Uma pessoa sem Jesus, ela se autodenomina, cria um egoísmo, o ego fica doente, fica alto, fica inflamado, inchado, e ele precisa de ser curado. E a cura só encontramos em Jesus. Então vamos ler um livro de Mateus, que se encontra no capítulo 16, versículo de 13 a 23. Amém? Mateus 16, 13 a 23. E diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Irmãos, logo neste texto de Mateus, já entendemos sobre as duas principais consequências do ego, da doença chamada ego. E que são exatamente elas. O que o ego nos traz? O ego, ele nos traz duas doenças gravíssimas: ou a autopiedade ou o egoísmo. Nenhuma das duas, irmãos, é bom para nós. Nenhuma das duas. Logo vemos sobre a autopiedade, que é o eu, o ego, o eu para baixo. O egoísmo é o meu eu muito elevado para cima. Então não devemos nem estar tão acima, mas também não estar tão abaixo. O nosso ego, ele tem que estar no meio, no lugar certo onde deve estar.
Então, a autopiedade, ela é uma distorção do eu. Quando a pessoa ela tem assim muita pena de si mesma, ela se acha inferior, ela se faz de vítima o tempo todo, ela se acha pior do que os outros, ela tem autopiedade de si própria, se acha um coitado, vítima, pensa ser perseguido o tempo todo, ela se denomina abaixo de todos. Isto é ser autopiedade da vida. Isso é muito ruim, irmãos. Deus, ele nos ama por igual. Nós todos somos iguais, nem maior e nem menor do que ninguém. E essa autopiedade é muito triste quando estamos nessa distorção do eu, né? Quando nos achamos coitados, né? Temos que ter a medida certa para todas as coisas. E quando Jesus ele foi dizer para os discípulos que ele teria que morrer, né? E se entregar para a salvação do mundo, Pedro ele não aceitou e tentou Jesus a autopiedade. Então, primeiro, quando Jesus perguntou, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe disse: Bem-aventurado Simão Pedro, né? Porque ele não revelou a carne, a pessoa ali na frente dele, né? Mas sim, não a carne e o sangue, mas sim o Espírito, né? De Jesus. O Espírito do Pai. Ele não estava ali como uma pessoa, mas sim também como Espírito, né? Ele viu a forma em que era Jesus, que disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele agiu conforme o Espírito Santo tocou nele. E foi dito como bem-aventurado, né? Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E além disso disse mais: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. O que fazemos aqui é contado lá, tanto de bom quanto de ruim. Se desligar aqui, é desligado lá. Se ligares aqui, será ligado lá. Mas, quando Jesus começou a dizer aos discípulos, né, que convinha que ele padecesse, aos anciãos, aos principais sacerdotes, aos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia para a salvação, Pedro, ele começou a repreender Jesus, né? Ele disse: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus logo repreendeu: Para trás de mim, Satanás, porque Jesus viu que ali já não era obra do Espírito Santo, ali já era obra do diabo, né? Que estava usando Simão. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas sim as que são do homem. Então, se fosse obra do Espírito Santo, ele compreenderia que era preciso Jesus fazer aquilo, né? Mas como ele não compreendeu, ele pediu para que Jesus tivesse compaixão de ti. Logo, eu digo que ele pediu para que Jesus tivesse autopiedade da sua vida, né? Então, Pedro tentou Jesus na autopiedade e logo no egoísmo, né? Mas Jesus, ele repreendeu. Jesus, ele mostrou que não precisamos depender do que os outros pensam, do que aquele povo ali ia pensar do que Jesus estava fazendo por ser filho do homem, por ser filho de Deus. Pedro, ele não achava justo que Jesus passasse por aquilo ali, né, tanto sacrifício. Mas Jesus repreendeu que era assim necessário. E que quem tem que
saber sobre o que se passa dentro de nós é somente Deus. Outras pessoas aqui da terra, não. Os outros não precisam. Não precisa de saber, nós não precisamos de mostrar para ninguém o que somos, o que fazemos, o que pensamos. Somente se preocupar com o que Deus pensa sobre nós, fazer com que Deus pense tudo de melhor sobre nós, né? Então, logo quando digo isto, venho a dizer sobre o egoísmo, né? Que a pior doença do ego é o egoísmo. Que o diabo ele usa o egoísmo para nos prejudicar, para prejudicar as nossas vidas, né? E o egoísmo, ela é uma das piores doenças, né? Ela é o excesso do eu. Ela é um eu elevado demais. É uma das piores doenças, né? A pessoa egoísta, ela não vê ninguém. Ela só consegue enxergar ela mesma, né? Só consegue enxergar a si própria. É uma autoestima muito elevada, né? Elevada demais. E alguns sintomas desse ego elevadíssimo é uma criança que não ouve o não, né? Isso é muito ruim, gente. Aquelas crianças que não aceitam o não, tudo tem que ser sim. O ego delas não faz com que elas aceitem a resposta não. São pessoas que também não aceitam ser confrontadas. Elas querem ser donas da razão. Elas se acham elevadas demais para se colocar diante de outra opinião de outra pessoa, né? Então elas não aceitam ser confrontadas. Então tudo isso causa o ego, gente, muito mais outras coisas, né? Então quando Jesus ele virou-se para Pedro, Jesus viu que Pedro antes ele tinha sido usado pelo Espírito Santo e disse, bem-aventurado, mas já agora estava sendo usado pelo diabo, né? Então ele repreendeu severamente. Jesus logo repreendeu, expulsando o diabo. Se Jesus ele pensasse nele próprio, nele mesmo, ele estaria sendo egoísta, gente, e não salvaria o mundo, né? Ele estaria sendo egoísta e não salvaria. Nós não estaríamos aqui hoje, né? Então, glória a Deus por Jesus ele ser justo e amado. Então, logo nesse evangelho nós nos podemos tirar dessa palavra que o remédio deste ego é ter Jesus, é viver com Jesus, é ter Jesus dentro de você. É o melhor remédio, é o único remédio para a cura do ego, né? Logo que o evangelho ensina que o ego tem que ser esvaziado, senão ele até nos sufoca, ele nos mata, né? Um ego muito elevado ou muito abaixo, ele faz um dano danado conosco e com quem está à nossa volta. Então, a única cura, o único remédio é Jesus. E o evangelho ele também ensina que o ego ele precisa de ser esvaziado. E Deus, ele sabe realmente quem somos, né? E ele transforma a nossa vida com amor. Mesmo que estamos ali cheios de ego, né? Tanto de autopiedade quanto de egoísmo, quando encontramos uma vida com Jesus, ele nos esvazia deste ego e nos preenche com o seu amor. Ele nos esvazia do ego e preenche com o seu amor. E tanto é que na medida certa, né? E tudo isso daí, graças a Deus, automaticamente ficamos melhor, atendemos a uma pessoa melhor, vivemos melhor, vivemos em paz, porque o ego, ele tira a nossa paz, né? Isso não prejudica só ao próximo, como a nós mesmos, muito ainda. Jesus, ele quer nos curar, ele quer nos libertar, tanto o nosso ser, quanto nos curar completamente. Ele quer curar, libertar tanto nós, mas também nos curar dessa doença, deste ego, para que não haja mais esse ego dentro de nós. Essa coisa é uma coisa que não pertence a Deus. A carne, ela é um inimigo que o cristão precisa vencer, né? É uma luta constante aí contra
a carne. Então precisamos vencer esse inimigo, né? É uma luta aí constante que o cristão precisa vencer. Tanto o Espírito Santo quanto o diabo, ele tem poder de agir no ego da pessoa. Aí depende de nós deixar, né? Se eu vou deixar o inimigo ou se eu vou deixar o Espírito Santo agir no meu ego. Isso depende somente de mim, depende somente de você. Por isso, irmãos, precisamos entregar a nossa vida completamente a Deus e vigiar, para não dar lugar, para não dar brecha ao diabo. E sim, ser cheio, nos encher do Espírito Santo de Deus. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o inimigo não se aproxima. Porque aonde Deus habita, o inimigo não tem poder algum. Se o inimigo está em alguém, quando o Espírito Santo chega, ele tem que correr, ele tem que sair. Ele não fica. Ele não é palho para Deus, para o amor, para a bondade. Então, aonde o Espírito Santo habita, só habita coisas boas, só habita prosperidade, coisas de Deus, paz. É tudo muito maravilhoso. Então, vamos nos esvaziar dos nossos egos e vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Amém?